Minha família, paz seja convosco, uma boa noite a todos, amém? Prazer enorme estar aqui nessa noite. Enquanto você acha o texto, hoje, culto de Santa Ceia, abre o texto comigo, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Enquanto você acha o texto, eu quero externar a minha gratidão, a minha alegria de estar aqui, obrigada, amor, de estar aqui nessa noite, externar a minha gratidão, pastor Marcelo Lessa, pastora Soiane, obrigada. Deus vos abençoe grandemente. Obrigada por essa oportunidade. A essa família que nós temos um carinho muito grande, a Leila, o Peterson, o Sérgio, que é um casal muito querido pela nossa casa, está ali, Deus abençoe. Veio também o pastor Wendel aqui, é um amigo nosso, Deus abençoe, pastor Wendel, toda a sua casa. Faço-me acompanhada do meu esposo Taylor, do meu irmão Gabriel, está aqui. Prazer imenso, Deus continue prosperando cada vez mais esta obra. Fiquei feliz, pastora, está com cara de congresso, né? É bom chegarmos na casa do Senhor e ver a alegria dos irmãos em cultuar, em servir, mesmo em um momento tão difícil que nós temos passado, mas você escolheu a boa parte e essa não pode ser tirada, né? Deus abençoe, Deus te guarde, Deus livre a tua casa, Deus abençoe esta igreja. Eu não sei quantos lugares é para a igreja nova, não sei o tamanho, mas eu tenho a sensação que já está pequeno, pastor, né? Ao olhar aqui hoje, a gente tem a sensação que já está pequeno, mas isso é que Deus tem dado crescimento. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E quando Deus dá crescimento, amigo, não há nada que revogue a ordem dada por Deus. Deus abençoe. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Obrigado, podeis tomar o vosso assento. Bem, irmãos, capítulo 5 da primeira epístola de Coríntios, ou a primeira e a segunda epístola, ou carta de Paulo destinada aos Coríntios. Paulo está escrevendo naquele momento para quase 600 mil escravos, para uma população de quase 1 milhão de habitantes, onde a sua grande maioria era escravo. E a gente vê aqui que Paulo, ele vai confirmar a sua palavra, porque ele está a sua justificação aqui, nenhum problema que acontece na igreja de Corinto, onde ele vai remeter, é o versículo 7, onde nós fizemos menção, onde ele vai remeter ao livro do Êxodo, falando acerca da Páscoa, e onde ele vai falar acerca da crucificação ou da morte do Cordeiro. O texto que Paulo fala aqui nos remete ou faz-nos caminhar a um tempo da velha aliança, da antiga aliança, onde lá no livro do Êxodo, quando o Senhor vai instituir a Moisés para que falasse ao povo acerca da Páscoa. A Páscoa, ela tem dois significados, um para os egípcios e um para os judeus. Para os egípcios, a Páscoa fala de choro, a Páscoa fala de tristeza, a Páscoa fala de morte, mas para os hebreus a Páscoa fala de vida, fala de alegria, fala de libertação, fala de um tempo favorável, fala de uma abertura de um novo ciclo. Então a gente percebe aqui que quando Paulo vai falar acerca da Páscoa, ele está remetendo aqui alguns utensílios, alguns elementos que haviam no cardápio da Páscoa, que era carne assada, pães asmos, pães sem fermento e erva
amarga. Quando Paulo fala aqui acerca que o cordeiro foi sacrificado por nós, Paulo está nos remetendo aqui ao livro do Êxodo. E aí, quando Moisés vai instituir a Páscoa para o povo de Israel, o povo de Israel estava há 430 anos sendo oprimido, sendo massacrado, sendo subjugado pelas mãos de Faraó, pelas mãos dos egípcios. E este povo que está sendo humilhado aqui por 430 anos, está debaixo de uma promessa essa que é feita no capítulo 2 do livro de Gênesis a Abraão, onde até a sua 4ª geração ficaria cativo. Moisés usa o termo em Deuteronômio que este cativeiro dos egípcios era uma fornalha de fogo ardente, onde o povo precisava ser purificado, onde o povo precisava ser limpo. Então a gente entende aqui que essa fornalha onde o povo vai passar de extrema humilhação, onde o povo está sendo subjugado, entretanto o povo está debaixo de uma promessa. E aí nós percebemos em todo o texto que quando o Senhor vai falar com Moisés acerca da Páscoa, ele vai falar extrair para que o povo extraia algumas lições. E o que a gente precisa entender quando Paulo fala do cordeiro, e por que nós estamos falando aqui do livro do Êxodo na instituição da Páscoa para o povo judeu. Páscoa é passar por cima, é pular, nos lembra acerca quando o anjo da morte visita a casa dos hebreus e a casa dos egípcios. Na casa dos hebreus a vida, na casa dos egípcios a morte. Então quando nós olhamos aqui, e há uma grande diferença aqui, lógico, algumas semelhanças, é o cordeiro do Velho Testamento e o cordeiro do Novo Testamento. O cordeiro do Velho Testamento é o cordeiro que Moisés fala na instituição da Páscoa. O cordeiro do Novo Testamento é o cordeiro que Paulo vai falar que ele foi sacrificado por nós. O cordeiro do Novo Testamento, ou seja, Cristo é o antitipo do cordeiro. Para a gente esclarecer aqui, irmãos, tudo que está na velha aliança, ou tudo que está na antiga aliança, ela remete, ela aponta para tudo que está na nova aliança. Paulo escreve aos Colossenses dizendo que tudo que acontece no Antigo Testamento é sombra, é tipo das coisas futuras, daquelas que haveria de vir. Então, se há um cordeiro no Velho Testamento, é porque logicamente haveria um cordeiro também no Novo Testamento. E esse cordeiro do Velho Testamento e aí tudo que envolvia a Páscoa do Antigo Testamento, nós vamos encontrar também no Novo Testamento, acerca do cordeiro da velha aliança, ou cordeiro que vai libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio, ou da fornalha do Egito. Então a gente entende aqui que quando o Senhor chama Moisés, o Senhor vai dar algumas instruções de Moisés, dizendo: Moisés, o cordeiro deve ser novo de um ano, ele deve ser durante 3 dias e meio, ou seja, do 10º dia à tarde ao 14º dia à tarde. Esse cordeiro do Velho Testamento, ou cordeiro pascual, ele deveria ser observado. Ele deveria ser observado de modo que não encontrasse nele mancha, ruga, defeito ou nada que o desqualificasse para o sacrifício. Lembrando que todo sacrifício do Antigo Testamento, ele deveria ser perfeito. Então o cordeiro pascual deveria ser observado por 3 dias e meio, de modo que não encontrasse nele mancha, defeito ou nada que o desqualificasse para o sacrifício. A família que iria pegar esse cordeiro, se fosse pequena, deveria reunir com seus vizinhos dentro da casa. O cordeiro deveria ser morto por um espeto não de prata, um espeto não de ouro, um espeto não de ferro, mas o cordeiro da velha aliança deveria ser morto com um espeto de madeira. A família que pegasse este cordeiro deveria assá-lo, comer toda a sua carne. O sangue deste cordeiro deveria ser passado nos umbrais da porta. Então, quando nós olhamos para o
Novo Testamento, nós vimos que o Cordeiro do Novo Testamento também está envolto de alguns rituais, e isto, irmãos, deve ficar claro no texto. Por quê? Porque se existe um Cordeiro no Velho, também deve existir um Cordeiro no Novo. Laila, prova para mim que existe um Cordeiro no Novo Testamento. Você lembra? Capítulo 21 e 22 do livro de Gênesis, quando no sacrifício de Isaac vai olhar para Abraão, seu pai, e vai dizer: pai, aqui tem fogo, aqui tem lenha, mas onde está o cordeiro? Abraão vai olhar para o seu filho e vai dizer: meu filho, o cordeiro para si Deus, 2000 anos. E a pergunta de Isaac se encontra sem resposta. 2000 anos, e não havia ninguém para responder a pergunta de Isaac. A pergunta de Isaac é 2000 anos depois respondida. A pergunta de Isaac é: pai, aonde está o Cordeiro? João Batista está pregando no deserto, e João Batista tinha um costume de chamar todos de víbora. Quando de repente João vê um homem diferente, e alguém pergunta: quem é esse João? Esse você não vai chamar de víbora. João olha para esse homem e diz: ele não é víbora, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. 2000 anos depois, o Cordeiro aparece no cenário. Isaías, capítulo de número 53, verso de número 7 diz: ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos teus tosqueneadores, ele não expressou palavra alguma. João foi arrebatado até o terceiro céu. Quando João é arrebatado no terceiro céu em espírito, João sobe e ele começa a chorar, porque ele não vê ninguém digno de abrir o selo e desatar o livro. E aí João começa a chorar. O ancião olha para João e diz: João, não precisa chorar, eis aí o cordeiro que foi morto. Pedro, escrevendo a sua epístola, Pedro diz: a qual na verdade em outro tempo não foi conhecido, mas esse cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse vai escrever, João escrevendo, dizendo: adoramos todos que habitam sobre a terra, esse cujo nome não estão escritos no livro da vida do cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia! Então a salvação ou o sacrifício do cordeiro não foi obra por acaso, não foi o plano que deu errado, ele já tinha sido morto antes da criação do mundo. Então, se tem um cordeiro no Antigo, existe também um cordeiro no Novo Testamento. Este cordeiro não poderia ser morto nem no espeto de ferro, nem no espeto de ouro, mas em um espeto de madeira. E como o cordeiro do Novo Testamento foi morto, o cordeiro do Novo Testamento foi morto também por um madeiro. Aleluia! Ele foi pendurado em uma cruz de madeira na sexta-feira às 9 horas da manhã. E aí a gente precisa falar isso aqui, que o julgamento de Cristo foi o julgamento mais injusto na história. Aconteceu no Sinédrio de madrugada. Mandaram Jesus para Anás, depois para Caifás. Caifás vai julgar o cordeiro. Você lembra que o cordeiro do Antigo Testamento deveria ser observado por 3 dias e meio? O cordeiro do Novo Testamento foi observado por 3 anos e meio. O seu ministério durou 3 anos e meio. Escriba não via defeito, saduceu não via defeito, fariseu não encontrava nada que o desqualificasse. Levaram Jesus então para Caifás, sumo sacerdote, vai fazer então as primeiras vindas a Jesus. Caifás, ao olhar Jesus, vai dizer: tu não és o Cristo, tu não és o Messias, tu não és o enviado. Jesus olha para
Caifás e vai dizer: isto é você que estás dizendo, mas uma coisa eu digo, que breve vocês verão o Filho do Homem descendo sobre as nuvens do céu. Caifás fica tão irado que rasga sua veste do sumo sacerdote. Naquele momento, Caifás tinha sido destituído do sacerdócio, ele não tinha legitimidade para julgar o cordeiro. Mesmo assim, continuou o julgamento injusto. Anás, Caifás para Pilatos. Pilatos não consegue ver nele nenhum defeito, nenhuma mancha. A mulher de Pilatos sonha de noite com Jesus, e no sonho uma voz diz: ele é justo. Pega Jesus de Pilato, manda para Herodes. Pilatos e Herodes não se falavam. Por quê? Porque tem que mandar Jesus para Herodes, porque a Galileia é sob a jurisprudência de Herodes. Então pega Jesus, manda para Herodes. Herodes e Pilato não se falavam, mas a morte de Cristo veio para unir. A morte de Cristo veio para unir. A morte de Cristo veio para unir. Até quem não se falava passou a se falar. Até quem não se gostava passou a se gostar. Herodes não vê nada que desqualificasse. Todos estão dando testemunho do Cordeiro. Herodes não vê nada. Manda Jesus para Pilatos. Pilatos não acha defeito, mas tem que fazer a vontade do povo. Pilatos é político e tem que atender os anseios do povo. Aí o julgamento acontece. Cristo é condenado à morte de cruz, à morte de madeiro. A sexta-feira, 9h da manhã, colocam Jesus na cruz. 9, meio-dia, a terra escurece. Diz o texto que às 3h da tarde, Jesus então morre. O véu do templo foi rasgado. O véu do templo foi rasgado. O véu do templo não foi rasgado de baixo para cima. O véu do templo foi rasgado de cima. O véu do templo não foi rasgado de baixo para cima. O véu do templo foi rasgado de cima para... Se o véu do templo tivesse se rasgado de baixo para cima, a salvação ia ser pelas obras. Se o véu do templo se rasgasse de baixo para cima, o véu do templo a salvação seria por meritocracia. Se o véu do templo se rasgasse de baixo para cima, a salvação seria por quem fosse melhor. Mas o véu do templo foi rasgado de cima para baixo, porque não havia um justo na terra, não havia ninguém que pudesse salvar e resgatar a humanidade. Mas Jesus olhou para baixo e disse: eu vou descer lá. Filipenses capítulo 10, número 1 diz: e ele, sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, antes esvaziou da sua glória, assumiu forma de servo, e como servo padeceu na pior morte, que é a morte de cruz. Mas a ele foi dado o nome acima de todos os nomes, e a ele todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Jesus veio abrindo o caminho. O escritor dos Hebreus diz: entrai-vos, pois, com ousadia e confiança no trono da... você não pegou? Eu acho que você não está no culto de Santa Ceia, porque quem está no culto de Santa Ceia já está entendendo a palavra. Entrai com ousadia no trono da graça. 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 Entrai com ousadia. Posso dizer uma verdade? Posso? Só vive o domingo da ressurreição quem passa pela sexta-feira da crucificação. Só vive o domingo da ressurreição quem passa pela sexta-feira da crucificação. Pegam Jesus, colocam ele em um sepulcro, na sexta-feira, 6h da tarde. No domingo, ainda de madrugada, o que nós precisamos entender, irmãos, é que a morte do Cordeiro não dá vida. O que dá vida é a vida do Cordeiro. Vou repetir: a morte do Cordeiro não dá vida. O que dá vida é o sangue do Cordeiro.
Sabe o que Paulo diz na sua primeira epístola aos Coríntios? Ele diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seriam as nossas reuniões. Se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seriam os nossos cultos. Se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seriam os nossos louvores. Se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seriam as nossas pregações. Se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seriam os nossos congressos. Se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria estarmos aqui. Mas sabe por que o nosso louvor não é em vão? Sabe por que a nossa mensagem não é em vão? Sabe por que a nossa reunião não é em vão? Foi porque Ele ressuscitou. Domingo de manhã, as mulheres foram até no sepulcro. E quando ela chega no sepulcro, ela vê a pedra removida e um anjo sentado em cima da pedra. E esse anjo pergunta para Maria Madalena: mulher, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. O cristianismo é a única religião que tem o seu fundador vivo. Se você for em Lyon, na França, lá no túmulo de Allan Kardec, lá vai ter uma placa escrita dizendo: aqui jaz Allan Kardec, o fundador do espiritismo. Se você for no túmulo de Joseph Smith, fundador dos Mormons, lá vai ter uma placa escrita dizendo: aqui Joseph Smith. Se você for no túmulo de Ellen White, lá vai ter uma placa escrita dizendo: aqui jaz Ellen White. Se você for no túmulo de Maomé, lá vai ter uma placa escrita dizendo: aqui jaz Maomé. Se você for no túmulo de Buda, lá vai ter uma placa escrita dizendo: aqui jaz Buda. Se você for no túmulo de Maria, lá vai ter uma placa escrita dizendo: aqui jaz Maria. Se você for no túmulo de Pedro, lá vai ter uma placa dizendo: aqui jaz Pedro. Mas se você for no túmulo de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Se você for no túmulo de Allan Kardec, a placa vai estar escrita: aqui jaz Allan Kardec. Mas se você for no túmulo de Jesus, lá vai estar uma placa escrita dizendo: ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, a graça dele nos alcançou. Paulo disse: aonde abundou o pecado, ali também superabundou a glória de Deus. A graça de Deus nos alcançou. Nós não tínhamos crédito, mas ele disse: eu pago a conta. Ele não pagou a conta ao inferno, ele não pagou a conta para Satanás. Nós estávamos devendo a Deus, nós não tínhamos acesso a Deus, mas ele disse: eu vou pagar a conta. Ele ressuscitou e com o corpo glorificado, ele adentra aquela reunião dos discípulos que estavam com medo, e ele diz: coloca a mão aqui, porque veja os machucados, veja as cicatrizes dos cravos. Antes de ser morto, o corpo dele estava na lei da física. Após ressuscitado, com o corpo glorificado, o corpo dele transcendia a lei da física. Sabe o que Deus está dizendo? Você nunca vai entrar em um processo e não sair melhor dele. O cordeiro do Velho Testamento tinha que ser morto com espeto de madeira, ser observado, e o sangue dele deveria ser passado nas vergas e nos umbrais da porta. Este sangue era para que, quando o anjo da morte visse, pulasse ou passasse por cima. E aí eu te pergunto aqui nessa noite: Deus precisaria do sangue para fazer a distinção em quem era hebreu e em quem era egípcio? Responda.
precisaria, irmãos, fazer a distinção? Não, mas por que ele usa o sangue? Ele usa o sangue para que já no começo o povo passasse a confiar que o sangue do Cordeiro nos livra de todo pecado. Precisava confiar no sangue. Repita após mim: precisava confiar no sangue. Pedro escreveu na sua epístola dizendo: não fomos comprados com coisas corruptíveis, como prata nem ouro, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. João escreve na sua epístola dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado, Jesus Cristo o justo. Martim Lutero conta uma frase, e ele fala isto, que Satanás pega um livro e vai escrever nesse livro todos os seus pecados, todos os seus erros. E Satanás olha para Martim Lutero e disse: já escrevi todos os seus pecados, já escrevi todas as suas transgressões, já escrevi todos os seus erros. Martim Lutero olha para Satanás e diz: faltou uma. E ele pergunta o que é. Aí Martim responde: faltou escrever que o sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado. O sangue deveria passar nos umbrais da porta. Só que não deveria só fazer uso do sangue. O texto diz que deveria também comer da carne do Cordeiro. Repita após mim: não é só beber o sangue, mas também é comer da carne. O que está instituído na Páscoa não é só se utilizar o sangue na porta, mas deveria comer da carne. O sangue dá vida, mas quem te mantém na caminhada é a carne. O sangue dá vida, mas quem manteria o povo até chegar no Mar Vermelho era a carne do Cordeiro. Então o povo deveria se utilizar da carne. Se a família fosse pequena, poderia se reunir mais gente dentro da casa, porque à meia-noite o anjo da morte passaria. Na casa dos egípcios haveria choro, mas na casa dos hebreus haveria festa. Na casa dos egípcios haveria pranto, mas na casa dos hebreus haveria felicidade. Quando o anjo passa a meia-noite, o anjo vai pular a casa em que havia o sangue. Ele vai passar por cima da casa que haveria o sangue. Ele não entra nesta casa, irmãos. A ordem de Deus para o povo é que só poderia sair da casa quando eles ouvissem o toque, quando eles ouvissem o chamamento, quando eles ouvissem alguém gritando, Moisés dando a ordem para sair. Irmãos, isso é um paradoxo. Isso aqui é muito complicado. Você imagina ficar dentro da casa com alguém que você não tinha intimidade, talvez que você não tinha muita ligação, talvez que você não fosse muito próximo. Quem estava fora não podia entrar, e quem estava dentro não poderia. Quem estava fora não podia entrar, e quem estava dentro não poderia. Você imagina alguém dentro da casa querendo sair, pastor, e não podia. Você imagina alguém que está dentro da casa, sente vontade de ir para fora, mas não podia, porque ele sabia: se dentro da casa estava apertado, imagine fora dela. Se debaixo da proteção já estava apertado, imagine fora da proteção. Talvez alguém olhava dentro da casa e dizia: espera mais um pouco, suporta mais um pouco, aguenta mais um pouco, porque a qualquer hora a trombeta vai soar. A qualquer hora a trombeta vai soar. Egito não é moradia, Egito é passagem.
passagem, aleluia. Egito não é moradia, Egito é passagem. Enquanto existia alguém querendo comer do pepino, enquanto existia alguém querendo comer da cebola, tinha alguém dizendo: Canaã me aguarda, Canaã me aguarda. Você não pegou, mas eu tenho um recado para quem está querendo sair. Deus me trouxe aqui para dizer: aguenta dentro da casa, suporta dentro da casa. Só vive o propósito quem sobrevive o processo. Aguenta, aguarda, porque a qualquer hora a trombeta vai soar. Aleluia. Laila, aonde está isso no texto? Não poderia participar da Páscoa despreparado. Não poderia participar da Páscoa despreparado. E como é que se participava da Páscoa? Cajado na mão, sapato nos pés, lombos cingidos, porque eles sabiam que a qualquer hora eles seriam chamados para sair do Egito. Olha para cá que você precisa entender isso, eu encerro agora. Não poderia participar da Páscoa despreparado. Tinha que participar da Páscoa, tinha que participar daquela refeição preparados para sair. Tinha que estar preparado para ouvir o toque da trombeta. Eles que tinham que estar preparados, dizendo: eu não fico mais aqui, eu não quero mais ficar aqui, eu não tenho mais vontade de ficar aqui. Existe um lugar melhor preparado. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 51 diz: eis que eu vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e depois nós seremos transformados, porque aquilo que é incorruptível, porque aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças ao Cordeiro, mas será que você pode levantar a mão nessa noite? Será que você pode dizer: mas graça ao Cordeiro que nos dá a vitória? Maranata, Maranata. Tem alguém fazendo plano para ficar aqui, tem gente fazendo plano para morar aqui, enquanto alguém está dizendo: eu quero, eu gosto, eu amo. Tem alguém que já está lá, o que Paulo escreveu ao Colossenses, dizendo: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Quem quer viver uma vida não pensa naqui, não faz projeto para aqui. Quem está pensando nas coisas do alto, ele está dizendo: Maranata, 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 Maranata. Será que você pode levantar a mão e dizer: ora vem, ora vem, ora vem, ora vem, ora vem. O sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1, dizendo: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Talvez você entrou aqui e Satanás está dizendo: você não pode, você não é digno, você não tem autoridade, você não pode. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: o meu sangue te purifica de todo o pecado. Oh, aleluia, 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 aleluia. Quando o Cordeiro estava sendo assunto aos céus, ele olhou para baixo e disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido
de poder. Quando ele está sendo assunto aos céus, ele diz: eis que eu vou para o meu Pai, mas eu envio a promessa de outro Consolador, que estará com vocês todos os dias, até a consumação do século. O que Jesus disse, eu encerro agora, o que o Cordeiro disse, para ficar em Jerusalém, Jesus poderia mandar ficar em qualquer outro lugar, mas naquele momento não em Jerusalém. Após a sua morte, as coisas se apertaram para os apóstolos, se apertaram para os discípulos. Ele está dizendo: não fuja do propósito, permaneça no centro da minha vontade, porque quem permanece no centro da vontade de Deus está debaixo da sua proteção. Quem está debaixo do sangue do Cordeiro está debaixo da sua proteção. Ainda que as coisas fujam do nosso controle, elas estão rigorosamente debaixo do controle do Cordeiro. Deixa eu encerrar dizendo: quando o povo sai dali do Egito, o povo não sai de mãos vazias. Repita após mim: o povo não sai de mãos vazias. Os egípcios iriam pagar até o tempo de casa dos hebreus, porque eles perceberam que os hebreus ali não era mais conveniente, estava causando muito problema. E eles disseram: a gente paga para vocês sair. Mas enquanto os egípcios achavam que estavam expulsando, os hebreus saíam, que era o Deus que eles serviam, que estava arrancando eles de lá. Alguém pegou isso? Eu vou repetir para você dar um glória a Deus e encerrar isso. Não é o mundo que expulsa a igreja. Não é o mundo que diz que não quer a igreja. É Deus dizendo: ela vai morar comigo. Não é o globo que odeia a igreja. Não são as redes comunicativas que odeiam a igreja. Eles estão dizendo: esse povo está causando muito problema, esse povo é insubmisso à lei, esse povo está causando muito transtorno. Mas enquanto eles acham que estão nos expulsando, Jesus está dizendo: está se aproximando, está se aproximando, está se aproximando. A porta do inferno não prevalecerá na igreja que tem a marca do sangue do Cordeiro. A igreja que tem a marca do sangue do Cordeiro, ela está no Salmo de número 46, que diz: Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Não temeremos, ainda que a terra se mova, ainda que as águas juzem se perturbem, e os montes sejam abalados pela sua braveza. Um rio cujas correntes alegrem a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações ele tem feito na terra. Ele faz cessar o arco até nos confins, quebra arco, corre, lança, queima carro no fogo. Aquietai-vos e sabeis que ele é Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Deus de Jacó está conosco. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Quero orar com você aqui nessa noite. Feche seus olhos. O Cordeiro do Novo Testamento te deu vida, nos deu vida, e é por isso que nós estamos aqui hoje, para lembrar do sacrifício dele. Aleluia. Para lembrar do sacrifício dele. E é por isso que você saiu de casa hoje. Foi porque o sacrifício do Cordeiro,
O sacrifício que Ele fez nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Feche seus olhos, eu quero orar com você nessa noite. Pai bendito e eterno, Pai, apresenta-te as nossas vidas em tuas mãos. Pai, que o teu sangue seja aceso em nossas vidas, para que a tua marca, ó Pai, não seja apagada, mas que a tua marca seja todo dia acesa pelo teu sangue em nossas vidas. Pai, assim como o Senhor foi proteção, assim como o Senhor foi guia, assim como o Senhor foi provisão no tempo, ó Pai amado, daquele povo ter passado no Egito até o seu destino final. Pai, assim como Paulo disse que Tu és o nosso Cordeiro Pascual, Pai, assim como Tu és o nosso guia, a nossa proteção, a nossa provisão, Pai, nos leve e nos direciona, ó Pai, para o centro da Tua vontade. Guarda a nossa casa e a nossa família, sustenta-nos, ó Pai, a cada dia, ainda, ó Pai, que o nosso velho homem esteja cansado, ainda que o nosso velho homem, ó Pai amado, tenha tentado reviver, mas que ele possa, ó Pai, ser morto pela vida do nosso espírito, da nossa vida espiritual. Pai, toma-nos em Tuas mãos, renova-nos a cada dia, para que possamos enxergar a nossa morada celestial. Seja com o Teu povo, em nome de Jesus, amém.